A paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos felizes aqui hoje com a irmã Maria, junto com o pastor Pedro aqui, né? No Uberaba. Amanhã vamos estar no Pilarzinho. Quinta-feira vamos estar lá em Colombo. E sábado vamos estar começando um trabalho novo lá na Vila Suíça. Vila Suíça, lá pro lado do Aú, Abranches, né? Tamandaré. E Deus vai abençoar também, né? Eu quero trazer uma palavra breve chamada o temor e o tremor humilde. Muito importante nós, como o pastor Geraldo falou agora há pouco, né? Ficarmos na simplicidade do Evangelho e levarmos Deus a sério, porque as coisas de Deus não são brincadeira, né? Verdade. Hoje, não, estou ótimo aqui. Nós vemos que a maior crise não é o crescimento do Estado Islâmico, o crescimento do islamismo, né? Que querem matar os cristãos. A maior crise mundial não é a crise política e financeira, embora seja. Né? A maior crise não é a crise hoje de casamentos do mesmo sexo. A maior crise não é o que nós estamos vendo aí, essa crise política mundial de mentira, de farsa. A maior crise que está tendo sempre é uma crise teológica. Uma crise é a falta da igreja explicar corretamente Deus para as pessoas e gerar um povo saudável. Essa é a maior crise, são os púlpitos. De não passarem corretamente Deus para o povo e não gerarem um povo que possa ser luz no mundo e sal da terra. Então, aí todas essas crises que o mundo está aí preocupado, crise financeira, crise mundial, crise da bolsa, né? Não significa nada se a igreja tivesse na unção de unção do Espírito Santo, pois a igreja quando começou, vemos ali na simplicidade de Atos dos Apóstolos, foi algo estrondoso, por quê? Porque Deus é maior que tudo, né? Deus, quando Ele entra em ação, a gente vê o resultado e eficácia. Aqui em Isaías 66:2 diz, porque a minha mão fez todas essas coisas, aqui Deus falando, né? E todos vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem eu olharei, ou a mulher para quem eu olharei, é esta, o aflito, o abatido de espírito e que treme da minha palavra, né? Então, é muito importante nós termos esse temor, esse tremor humilde, irmãos, para não perdermos o Senhor de vista. É preciso estar tomando a graça debaixo do sangue de Jesus. É estarmos na unção, direção do Espírito, na fé, né? A fé do Filho de Deus. E aqui esse versículo mostra muito claramente isto. Que sem esse temor e o tremor humilde, nós não poderemos achar a Deus porque Ele é santo. Deus quis ter comunhão com Moisés, mas Deus falou, olha, limpa a sandália de seus pés. E hoje o que nós vemos, esse evangelho do oba-oba, esse evangelho de servir a Deus de qualquer maneira, vai ter uma grande surpresa na volta do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor é santo, santo, santo. E hoje as pessoas estão, a grande maioria gospel, estão brincando, né, de ser crente. A Bíblia diz em 2 Pedro capítulo 2, versículo 8, que quando o Senhor veio lá em Sodoma e Gomorra, livrou o justo Ló que estava gemendo pelo pecado daquela cidade. Então, as características de uma igreja que vai subir, que não falta óleo, as vestes estão brancas, as virgens subiram. É uma igreja que está realmente no temor do Senhor. No temor do Senhor. Vemos quando o Senhor veio sobre Sodoma, apenas aqueles que estavam realmente levando Deus a sério no temor e no tremor subiram. Eu fico pensando como foi para Caleb e para Josué não se corromperem no meio de milhares de pessoas que pensavam que Deus não se importava, que Deus estava falhando, e murmuravam e criticavam a Deus e falavam errado a respeito de Deus. Como foi para Josué e Caleb manterem-se na simplicidade do Evangelho, pastor Geraldo, né? Então o que nós vemos é que em todas as eras da igreja sempre foi um remanescente que com temor humilde escapou. E hoje nós vemos jovens que às vezes vão no culto de jovem marcar a namoradinha para depois ir na boate, né? Misturados com MMA, música do mundo.
e vai dizer para eles: estou debaixo da graça, ninguém me julgue. Misturados com bebida alcoólica, misturados com safadeza, com carnalidade, um descaso, um destemor total. Uma safra de cristãos que não respeitam a santidade de Deus, né? Isto mostra claramente que essas pessoas estão enganadas. Porque aqui Deus diz: olha para quem olharei, para o humilde, quebrantado, o que treme do meu nome. Aqui nós vemos Isaías 66:2, a mesma coisa se diz em Isaías 57. Né? Quando eu falo isso, não é porque nós estamos na graça, que a graça é desculpa para mornidão. Os mornos Deus vai vomitar. Se estamos debaixo da graça, o sangue de Jesus é aplicado sobre quem? Está arrependido. Mas se a pessoa não está arrependida, o sangue de Jesus não vale para ela. Não é? Para que é o Espírito Santo? Para os humildes que querem andar no temor do Senhor para obedecer a palavra, não é? Agora o Espírito Santo é para quê? Para fazer cosquinha? Nós não. É para nós andarmos em santidade. Então, nós não podemos transformar a graça em dissolução. Não podemos pensar que a graça é desculpa para continuarmos brincando com o Senhor. E quando uma pessoa começa a brincar com o Senhor, isso mostra que essa apostasia, esse descaso, esse destemor, que essa pessoa não tem o Espírito. Né? Aqui em Isaías 57:15 diz, Isaías 57:15 diz, olha lá: porque assim diz o alto, sublime, que habita na eternidade, o qual tem o nome de santo, né? O que é que os anjos dizem? Amor, amor, amor. Deus é amor, mas não. Bonito, bonito, bonito. Deus é formoso, mais famoso dentre todos. O que os anjos dizem? É bom, bom, bom. O que os anjos dizem assim? É prosperador, 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 curador, curador. Não é isso que eles dizem. Eles dizem santo, santo, santo. Porque isso está acima de tudo. Aqui diz no versículo 17, o qual tem o nome de santo. Quando você vê cristãos gospel que não entendem a santidade de Deus, é porque não tem o Espírito. Porque o Espírito coloca em nós o temor. Não é medo, é respeito. Né? Habito no alto e santo lugar, mas habito também com quem? Com o contrito, com o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Certa feita, o rei Acasias, só porque era rei de Israel, pensou que podia mandar em todo mundo, até nos profetas. Tem gente que pensa assim, né? Que os profetas têm que falar o que me agrada, senão eu vou para outra igreja. Tem gente que pensa assim. E Acasias disse assim, olha, ele tinha consultado Baal-zebu. Baal-zebu é Beuzebu, né? E aí Elias falou assim, vai lá e diga para o rei Acasias que porque ele consultou Beuzebu, sendo que Jeová é o Deus verdadeiro, ele está naquela cama, ele vai morrer lá. Ele não levanta daquela cama. O rei ficou tão furioso, Acasias, que falou, mandou 50 homens junto com o capitão lá. Isso está em 2 Reis, né? 2 Reis, capítulo 1. Mandou 50 homens com o capitão e falou assim, assim diz o rei, sobe. Atrevido. Eles falou, se eu sou homem de Deus, que desça fogo e mate vocês 50. Aí o rei falou assim, manda o capitão com mais 50. Ele não amava ninguém. Só que, entendeu? Eu sou rei. Mandou mais 50. Chegou o capitão lá e falou assim, assim diz o rei, sobe. Ele falou, se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu, mate você e esses 50. O rei falou, morreram? Manda mais 50, o capitão. O capitão chegou lá, dobrou o joelho e falou, tenha minha vida por preciosa. O rei mandou nós irmos. Mas tem misericórdia, se humilhou. O anjo do Senhor falou, vá com ele. Veja a diferença do temor do Senhor. Ele escapou. E quando Elias chega lá, Elias não amarela porque está na frente do rei, porque está na frente de pessoa importante. O homem que teme a Deus não teme homens. Não teme a morte, não teme a guilhotina, não teme nada. Quando ele chega diante do rei, que poderia matá-lo, sabe o que ele diz? As mesmíssimas palavras. A mesma palavra que ele diz em 2 Reis, capítulo 1, no versículo 6, quando ele chega diante do rei, ele diz sílaba por sílaba, palavra por palavra. Você vê em 2 Reis, capítulo 1, versículo 6, e depois no versículo 16, ele fala igualzinho. Não sei nem porque que o rei chamou ele, porque ele já tinha dito. Então, o que significa? Precisamos compreender de Jeremias 48:10, maldito o que faz a obra de Deus relaxadamente.
Ah, fazer um quebra de maldição. Não precisa, não adianta. Não adianta você fazer curso de quebra de maldição no final de semana, pagar um jantar e pagar um evento lá para quebra de maldição. Não. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós vemos hoje, pastor Pedro, um descaso com Deus. Um descaso com a santificação, com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus, com a casa de Deus, com o povo de Deus. Um descaso. Um segundo lugar, terceiro lugar, resto, quando desce eu quiser, sabe? Assim, as pessoas não entendem que a igreja não foi ideia de homens, foi uma ideia de Deus. Né? Ele diz Hebreus 10, 25, não deixe de congregar. E que isto é uma coisa que ele quer santificar os santos, porque a volta do Senhor é iminente, né? E aí vemos o que? Um povo que não tem zelo, não é dedicado, não é constante, não é firme. É um povo que coloca Deus assim, ó. Deus, eu vou na igreja para Ele abençoar os meus projetos seculares. Deus, eu vou na igreja para Ele abençoar os meus sonhos e minha... Mas não um Deus que vai mandar em mim, que vai me governar, mas um Deus que vai melhorar minha vidinha. Lá em Filipenses 3,19 diz que as pessoas que querem usar a Deus apenas para as coisas dessa vida são inimigos da cruz de Cristo. Né? Então que nós possamos ter um Deus que é Senhor, não só Salvador, mas Senhor, que manda em nós, como a nossa irmã Maria falou aqui antes da reunião, que o que ela quer é que Deus guie, que Deus faça a vontade dEle, que Deus mande. Né? Isso é maravilhoso, isso é raro, irmã Maria. Não é muita gente que pensa assim como você. Glória a Deus pela sua vida, porque hoje as pessoas elas querem mandar em Deus. Né? Elas querem dizer para Deus o que elas querem que Deus faça. Aqui está o envelope, faça agora, Deus, eu estou te pagando. Né? Que Deus levante uma safra de pessoas que entendem que não é de qualquer maneira que nós vamos prevalecer. Por quê? Porque assim como Deus é bom, o diabo é mau. E nossa batalha não é contra carne e sangue, é contra espíritos sem corpo. E esses espíritos buscam legalidade. Eles vão ali para tentar, como tentar acusar Pedro, e Jesus intercedeu por ele. Não é? Então nós vemos em toda a palavra que o inimigo está trabalhando na intensidade máxima para nos acusar. E procurar legalidade para que nós venhamos ao quê? Dar lugar para ele e destruir a nossa vida. Olha só, a palavra de Deus diz em Tiago 4,7 que se nós formos humildes, nos achegarmos a Deus, aí nós poderemos resistir ao diabo. Muitas pessoas estão pensando que vão poder prevalecer nessa vida levando uma vida cristã, religiosa, morna de qualquer maneira. Eu sou cristão, sou gospel, eu sou evangélico. Eles pensam que vão vencer, sendo que lá em Efésios 6, Deus diz 3 vezes assim, ó, para que possais. Ele está falando assim, ó, revistam-se. Ó, tome toda a armadura, para que possais, orando em todo o tempo, para que possais. Ele está falando que a batalha é uma batalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, onde o inimigo está procurando ali, ó, uma brechinha para o quê? Para destruir a nossa vida. E aí, muitos cristãos pensam que vão prevalecer e vão chegar no céu, com as vestes sujas, mundanas. Mas Deus é bom, Deus é amor, não me julgue, sou cristão. Eu recebi o Senhor Jesus. Uma vez salvo, sempre salvo. E aí eles não entendem. Lá em Provérbios 8,35 diz assim: o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. O que vemos então é que querer prevalecer de qualquer maneira, mas sem se voltarem a Deus de todo o coração, vai ser que nem aqueles 7 filhos de Seva que disseram: em nome de Jesus que Paulo prega, sai dele, Satanás. As pessoas pensam, o pastor falou, eu vou imitar. Mas se não tiver vida com Deus, mas se não tiver realmente com as vestes brancas, as virgens que não estavam com azeite, o que aconteceu? Deus teve pena no último momento? No último momento, Deus falou assim, passa batido, anjo, faz vistas grossas, deixa subir. Não tinham azeite, o que aconteceu? Não subiram. Elas não estavam preparando-se, por isso não estavam o quê? Preparando-se. As pessoas pensam que Deus é bom, que Deus vai o quê? Deixar de ser santo. Irmãos, Deus é bom, mas Ele não vai deixar de ser santo. O que vemos então aqui em Josué capítulo 7, eu só tenho mais um pouquinho aqui para nós já concluirmos e orar. Em Josué capítulo 7, a palavra de Deus diz que Israel perdeu uma batalha em Ai,
do versículo 10 ou 13. E aí fica fazendo esse de vitiminha, sabe? Josué 7,10, Josué fica fazendo esse de vitiminha. Ah, Deus, o que você fará com o teu grande nome? Nós somos envergonhados. O Senhor nos tirou lá do Egito para depois sermos envergonhados aqui. Ah, Senhor, nós perdemos uma batalha. Se coloca em pé, Josué. Pare de se lamentar. Pare de se fazer vítima. Israel pecou. E se você não se arrepender, eu não serei contigo e você não prevalecerá contra os seus inimigos. Ah, pastor, isso é Antigo Testamento. Novo Testamento não é assim. Então eu falei que o temor de Deus é o seguinte. Pensa então que isso está no Novo Testamento, que o diabo dá uma folga então, né? Aqui está em Josué 7, do 10 ao 13, é o povo de Deus, batalhando as batalhas de Deus. E Deus disse, olha, não adianta chorar, não adianta se fazer de coitadinho de vítima, não adianta dizer que eu estou errado, não adianta tentar forçar o esquema, se vocês não consertarem a vida de vocês aí pela graça, se vocês não se arrependerem, não se cobrirem com o sangue de Jesus, o inimigo vai aproveitar e eu não vou ser com vocês. Não me coloquem em esquema, porque eu sou santo, eu não participo de mais. Olha só, queridos, aqui no livro de Juízes, capítulo 20, acontece que uma das tribos de Israel tinha pecado. Tinha matado um levita, e aí o Israel, o povo de Deus, vai para a batalha. O povo de Deus, fazia a justiça de Deus, guiado por Deus, o povo escolhido de Deus vai contra aquela situação de pecado. E eles vão lá, Pedro, pelejar as guerras do Senhor. E sabe o que acontece? Eles saem envergonhados. Como é que pode? O crente está sendo envergonhado porque ele não está entendendo que sem temor e tremor humilde nós não vencemos. Não é de qualquer maneira, irmãos, a porta é estreita, né? E aqui diz em Juízes capítulo 20, versículo 12, que eles consultam a Deus. Quem deve ir? Vai Israel. Eles vão. Sabe o que acontece quando eles vão lá? Os filhos de Benjamim vencem a batalha. Vencem a batalha. Mas como é? Eu estou lutando a batalha de Deus, sou o povo de Deus, consultei a Deus, estou indo contra quem está errado. Eu estou lutando contra um ímpio que está errado, que está na justiça contra mim. Eu sou um macumbeiro, está fazendo coisa. Mas se ele está lá nas trevas e você não estiver com Deus, você perde. Você é envergonhado, você cai diante do seu inimigo, você cai diante daquela situação, você perde a causa, você vai ser envergonhado se você não estiver bem firme com o Senhor pela graça. Aí eles vão, o Pedro, na batalha e perdem a batalha. E voltam chorando. E choram diante do Senhor. E dizem, devemos voltar? O Senhor falou, voltem. Eles voltam a segunda vez e perdem a batalha e voltam diante de Deus. Consultaram o Senhor 2 vezes. Morreram, irmãos, morreram em torno de 40 mil pessoas. 10% eles tinham 400 mil. É porque eles acharam, nós temos 400 mil pessoas, nós estamos fazendo a vontade de Deus, a causa é justa, Ele está conosco. Eles pensaram que era coisa automática. Nós temos 400 mil homens, eles estão errados. Eles tiveram por certo, assim, sabe? Sem consagração, sem temor, sem... Vamos lá porque Deus está conosco. E quebraram a cara. Aí eles choram, não resolve nada, quebram a cara. Na terceira vez, eles oram, jejuam, se consagram, confessam seus pecados, se arrependem e vão. Aí eles vencem a batalha. O povo de Deus lutando a batalha de Deus. Pastor, eu não sei, eu sou o povo de Deus, mas eu vivo envergonhado. Eu sou o povo de Deus, mas eu não venço. Eu sou o povo de Deus, mas tudo que eu faço está errado. Eu sou o povo de Deus e os ímpios que prosperam. Eu sou o povo de Deus, mas eu estou tentando fazer isso e dá errado, eu tento fazer aquilo, dá errado, e tudo para mim. Por quê? Porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. Isso aí é o diabo. Olha só, a Bíblia diz aqui, para nós estarmos concluindo, né? Pega, por favor, a palavra de Deus aí, em Hebreus 4, né? Hebreus 4, queridos. Então, queridos, você pode ter certeza que Deus não enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário para nós ser envergonhados. Se alguma coisa está dando errada, nós estamos dando brecha, porque a maldição sem causa não virá. Se nós levarmos Deus a sério, irmãos, a Bíblia diz que aquele que teme o Senhor constantemente não perderá a batalha, nunca será envergonhado e nada vai dar errado. Está na palavra do Senhor. Então, se alguma coisa está dando errado, não culpe a Deus. Reveja que tipo de cristão você é, que tipo de pegada você está sendo firme ou constante. Por quê? As pessoas pensam, não, Deus é bom, se Deus quer, uma hora ou outra vai acontecer.
Aqui em Hebreus 4,16, queridos, diz assim: acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. A fim do quê? A misericórdia está garantida, todos os pecados já estão perdoados. Está vendo? Aqui diz para que achamos misericórdia e achamos o quê? Graça para socorro em ocasião oportuna. Estava vendo uma mensagem essa semana no YouTube, passei para os irmãos, sobre se nós não sujeitarmos a Deus, não conseguimos vencer o diabo. E muitas vezes nós estamos tentando resolver as coisas com o capeta e nós precisamos, não precisa, querida, muitas vezes nós estamos com uma batalha junto com o inimigo. Se você prestar atenção na palavra, você guarda no coração, né? Olha, e aí o que acontece é que muitas vezes a pessoa vai lutando contra a situação, contra a enfermidade, contra a dívida, contra aquilo, e não está entendendo que o problema dela não é com o capeta, é com Deus. E que nós precisamos chegar diante do trono de Deus. Deus é Pai, mas Ele é juiz, né? E precisamos chegar diante dEle e nos derramar e buscar Ele com seriedade, com santidade, e passarmos tempo na presença do Senhor, não só para pedir, mas para limpar o nosso coração e para pedir que Ele sonde e pedir que Ele mostre áreas em que nós estamos falhando. E diz aqui que devemos ir diante do trono da graça. Como o pastor que mandei do YouTube, falei para você, que quando Pedro ia ser tentado, o capeta falou, eu vou pegar Pedro e peneirar, o Jesus falou, está amarrado, Satanás. Ele foi diante do Pai interceder por Pedro, porque Pedro tinha brecha. Veja? Então ele entendeu que a questão é a santidade de Deus. A santidade de Deus. Às vezes nós estamos perdendo batalha, por quê? Porque não estamos entendendo a santidade de Deus, né? O que aqui Israel perdia a batalha? Porque não entendia a santidade de Deus. Pensava que Deus iria com eles confirmar de qualquer maneira, já porque eu sou cristão, tudo que eu fizer, tudo que eu fizer, tudo que eu falar, mas peraí, vamos rever, meu irmão, nós temos uma carne, né? E aqui diz que devemos chegar diante do trono da graça. É o trono da graça. Deus é juiz, mas Ele vai te dar causa ganha se você estiver debaixo do sangue de Jesus. Se você estiver no espírito de fé, Deus vai te dar causa ganha. Mas você precisa, primeiro o quê? Fazer as pazes com Deus. Aí Ele será firme com você. Lá em Êxodo, Isaías, assim, você quer a ajuda de Deus? Faça as pazes com Ele. Quantas vezes, irmão, nós estamos separados de Deus e lutando contra o capeta, lutando contra situações, amarrando, expulsando. E isso não acontece absolutamente, porque nós precisamos compreender que Deus é conosco se nós formos com Ele. Lá em 2 Crônicas 15:2, assim, se você for comigo, eu estou com você. Enquanto está comigo, eu estou com você. Se você me deixar, lembre-se que Sansão deixou o Senhor e disse, mas você está comigo sempre. Isso é uma coisa, eu tenho por certo, eu faço o que eu quiser da minha vida. Sansão é um exemplo dessa geração que nós estamos vendo agora do fim. Eu faço o que eu quiser, pastor Geraldo. E a hora que eu clamar, sempre foi assim. A hora que eu clamar, o Senhor vem. Mas Sansão não sabia que o Senhor havia se retirado dele. O Senhor diz, não extingais o espírito. Entendeu? Não apaguei. Aí Sansão falou, sairei como as outras vezes. Mas ele não sabia que o Senhor tinha retirado. E quando ele foi vazar os olhos dele, perdeu a batalha e ficou envergonhado. Foi fazer um trabalho de um jumento. O príncipe de Israel agora, como fazer um trabalho de um jumento. O que nós vemos então é o quê? É o que nós estamos vendo, irmãos. A geração de Sansão é uma geração que brinca com a santidade de Deus e diz não vai dar nada, que tem nada a ver. Hoje nós precisamos compreender uma geração que eu, quando tinha idade dessa menina, se meu pai olhasse para mim, pronto, acabou. Hoje as crianças, se você não tiver esse trabalho, as potestades dos últimos dias, que nos últimos dias haverá, que se nós não cuidarmos, os netos vão mandar nos avós, vai bater na cara e vai mandar, porque criança é submissão, tenda criança em submissão. A criança, ela deve aprender que não é um martírio, um castigo. Ela ser submissa vai valer muito para ela, porque quando ela for grande, ela vai ser submissa a Deus. Porque uma criança que não é submissa ao pai e à mãe, nunca será submissa a Deus. E o pai e a mãe perdoa, mas Deus não vai. Então, se você ensina a criancinha a ser submissa ao pai e à mãe, quando ela crescer, ela vai ser submissa a Deus. Mas se a criança não temer nem pai, nem mãe, nem avô, quando crescer, não vai temer a Deus também. Então, por o bem da criança, a Bíblia diz que aquele que ama a criança, com a vara disciplina, pastor Geraldo. Se você, o que diz que a estultícia está ligada à criança, mas que pela vara você retira a estultícia. Então a criança, ela nasce, diz aí Salmo 51, a criança, ela nasce já no pecado. Você não tem que ensinar a criança a ser egoísta, rebelde, teimosa, você tem que ensinar o contrário. E isto, se a gente for muito amoroso, bonachão, vamos fazer que nem
fez Pedro. Envia agora, Senhor, com espada de fogo. Senhor, faz uma obra agora. Restaura essa pessoa que está aqui. Vai sair daqui livre. Se o Filho vos libertar, sereis livre. O Senhor não liberta pela metade. O Senhor que operava pela mão de Paulo. O Senhor que fazia pela mão de Paulo está aqui para fazer através da nossa mão. Raios brilhantes saem da nossa mão e está os esconderijos com a força. Deus, o Senhor não está aqui para tentar. Não somos como os filhos de Seva que tentam expulsar. Nós estamos aqui para arrancar este mal em nome de Jesus. Nós estamos aqui para ordenar as trevas nos leve à obediência, Senhor. Lucas 10, 19 e 20 diz que todo o poder das trevas está sujeito à nossa oração. E no poder das trevas nos paradão algum. Sai agora. Sai todo o mal. Sai essa timidez. Sai da mente agora. Esses pensamentos que não são de Deus. Sai desse coração, esse sentimento que não é de Deus. E Deus vai abençoar a pessoa. Eu vou, eu compro, eu vendo, eu vou. As pessoas não respeitam, não consultam a Deus, não jejuam, não temem a Deus, não esperam pela resposta de Deus. Elas fazem o que elas querem. Sabe, é como um cavalo, você solta ele e vai. Mas não, irmãos, nós pertencemos a Deus e devemos consultar o Senhor, devemos passar tempo na presença do Senhor. Aqui em Hebreus 10, 19 diz que pelo sangue nós podemos ter ousadia para chegar diante do trono de Deus. Amados, você sabe que as coisas não são primeiramente resolvidas diante do capeta. Isso os filhos de Seva é um exemplo disso. Eu expulso aqui o demônio, os filhos de Seva pensaram, o diabo sai. Não, o problema não é o capeta, irmão. O problema é que nós temos que estar diante do trono de Deus. Ah, mas eu sou filho. Ah, mas eu sou herdeiro. Ah, mas eu em Cristo sou santo. É? Então continue. Continue pelo sangue de Jesus em temor e tremor humilde. Porque as pessoas se folgam com Deus, né? No começo, quando vão para a igreja, tudo humildezinho, né? Com a Bíblia ali, respeitando a Deus. Tipo, eu sou presbítero, eu sou pastor. E começam a achar que mandam em Deus e começam a se folgar. E começam a fazer um monte de coisa. Se misturam com política, se misturam com maçonaria. E se misturam com mentirada, com crime. Mas eu ainda sou pastor, Deus tem a obrigação de continuar me abençoando. E aí começa a fazer coisa e falar coisa. E agir de forma errada, mas porque lá no passado Deus foi comigo, diz Davi, né? O Senhor vai me livrar agora. Olha o que aconteceu na família de Davi. Porque Davi o que? Avacalhou. Davi, ele brincou com a santidade de Deus. Ele disse assim, o que você fez, Davi, me blasfemou diante de principados e potestades. Meu nome foi envergonhado no reino espiritual pela tua atitude. Então o que nós vemos é que nós precisamos, nós carregamos o nome do Senhor, nós carregamos a santidade do Senhor em nós, que é o Espírito Santo, precisamos compreender que se eu fui fiel ontem, eu preciso ser fiel hoje. Eu preciso ser fiel amanhã. Porque não adianta servir o Senhor por 20 anos como Eli e de repente ficar cego no final. De repente no final, Deus tem que levantar uma criança para me substituir. Por quê? Porque eu já não estou nem aí. Os filhos de Eli faziam o que queriam. Os filhos de Eli, estava lá o sacrifício, eles cortavam a carne, e aí Deus falou assim, você não vai corrigir seus filhos? A Bíblia diz que um dos aspectos de um bom pastor é que tem os seus filhos em sujeição. E que nós possamos não ser agora esse tirano cruel, que bate, espanca, filho, não é isso, irmão. Mas que a nossa palavra tem unção e que nós saibamos disciplinar na hora certa. E saibamos o quê? A colocar o adolescente, o jovem, na posição do quê? Submisso. Porque, irmão, submissão parece uma coisa horrível, não é verdade? Mas é uma coisa que vai nos ensinar o temor e a submissão a Deus. Que Deus te ajude e me ajude nesses últimos dias. Sermos esse remanescente que não se corrompe. Sermos esses que não ficam apenas falando em nome de Deus diante de principados e potestades, mas pessoas que falam com Deus, que ouvem a Deus, que temem e respeitam Deus e que passam tempo na presença do Senhor, limpando o seu coração, sondando o seu coração. Pois hoje há uma geração que não está limpa e que tudo que faz está contaminado. Uma geração que não teme a Deus, não respeita a santidade de Deus, mas que estão lutando as batalhas do Senhor. Estão ali, cobiçando o marido da outra e com o microfone, eu sou levita, eu vou adorar a Deus. Você sabe que guerra você está entrando? Estou ali mentindo, fazendo coisa errada, eu pego o microfone em nome de Jesus. Você sabe o que está fazendo, rapaz? Sabe, nós estamos cutucando a onça com vara curta, porque o inimigo não brinca de ser diabo.
Ele veio para matar, roubar, destruir. E se nós dermos folga, se nós não formos intensos com o Senhor, realmente tementes, com tremor humilde, não tivermos... Paulo diz, ele escreveu metade do Novo Testamento, assim, eu cuido, eu esmurro o meu corpo, eu me consagro. Ele diz, eu levo Deus a sério, estou sempre no meio do povo de Deus, me consagrando, para que pregando aos outros naquele dia, eu mesmo não seja desqualificado diante de Deus. Por que ele falou isso? Só por falar? Não, porque era uma possibilidade. Havia uma possibilidade de Paulo escrever metade do Novo Testamento. Tem isso aí que diz uma vez salvo, sempre salvo, né? Mas Paulo não pensava assim, não. Ele diz, olha, eu posso pregar, eu posso evangelizar, eu posso, mas se eu não estiver firme com o Senhor, ali, ó, ele diz assim, naquele dia eu vou ser desqualificado, Deus vai dizer, eu não te conheço. Paulo sabia que melhor de começar bem é terminar bem. Paulo sabia que se ele servisse o Senhor nos primeiros anos bem, mas nos últimos anos ele avacalhasse, o Senhor diria, eu não te conheço, apartai-vos de mim, você que praticou a iniquidade. Paulo não é esse adepto de que só porque eu estou gospel, só porque eu sou simpatizante, nem leio a Bíblia, nem oro, nem me consagro, nem sou frequente nas reuniões, na imposição de mãos, no temor do Senhor, mas só porque eu sou gospel, pronto, já estou salvo. O diabo dá risada desses crentes mornos, porque a batata deles está assando. E o dia deles vai chegar. Quando chegar diante do Senhor, terá uma grande surpresa. Esta igreja morna e mundana, quando chegar diante do Senhor, que pensa que tudo isso que estão sendo feito, esse comércio, essa mentira, essa mistureira com política, com maçonaria, com toda coisa errada, com mundanismo entrando na igreja, eles pensam que isso não vai dar nada. Não vai dar nada? Não vai dar nada de salvo. Não vai dar nada de salvo. Vai dar uma safra de pessoas que o Senhor não conhece. Porque muitas pessoas estão frequentando igrejas aí, era melhor que não estivesse frequentando nada, porque isso não gera salvos. Está enganando o povo em banho-maria para o fogo que está chegando. Que Deus nos livre, amados, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos felizes aqui hoje com a irmã Maria, junto com o pastor Pedro aqui, né? No Beraba. Amanhã vamos estar no Pilarzinho. Quinta-feira vamos estar lá em Colombo. E sábado vamos estar começando um trabalho novo lá na Vila Suíça. Vila Suíça, lá pro lado do Aú, Abranches, né, Tamandaré. E Deus vai abençoar também, né? Eu quero trazer uma palavra breve chamada o temor e o tremor humilde. Muito importante nós, como o pastor Geraldo falou agora aqui pouco, né? Ficarmos na simplicidade do Evangelho e levarmos Deus a sério, porque as coisas de Deus não são brincadeira, né? Verdade. Hoje, não, estou ótimo aqui. Nós vemos que a maior crise não é o crescimento do Estado Islâmico, o crescimento do islamismo, né? Que querem matar os cristãos. A maior crise mundial não é a crise política e financeira, embora seja, né? A maior crise não é a crise hoje de casamentos do mesmo sexo. A maior crise não é o que nós estamos vendo aí